Seja bem-vindo à Libertação. Essa é uma aula prática que eu quero trazer para vocês várias informações que estão falhando no seu emagrecimento. Exatamente. A partir dessas informações, você vai conseguir se libertar daquelas roupas que ficam justas, daquela vergonha que você sente ao tirar uma foto com os amigos, aquela sensação de ser julgada o tempo todo pelo seu corpo, porque nós vamos desbloquear tudo isso. Então, essas 3 aulas, esses 3 dias, esses 3 podcasts vão trazer muita solução para sua vida e vão com certeza te libertar desse sentimento de, de trava, esse sentimento de trava no emagrecimento, de infelicidade com o corpo. Antes de mais nada, eu quero passar algumas informações básicas aqui. Todo o nosso material, todo o nosso conteúdo, nós vamos passar lá no grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, ele vai ficar fechado para que a gente consiga avisar vocês do nosso conteúdo aqui, combinado? Então, se você tem alguma pergunta, manda para mim no privado, ok? Segunda informação importante é que serão 3 dias, 3 aulas super importantes que vai destravar o seu emagrecimento. Então, não perde nenhuma oportunidade. Vai para um lugar mais retirado, presta atenção no que vai ser falado aqui, porque é muita informação interessante. E mais uma coisa, perguntas vocês podem fazer no privado para mim, mas depois nós vamos abrir o grupo para que haja interação. Depois desses 3 dias, depois desses 3 podcasts. E fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Então, bora lá, sem enrolações, para a primeira aula de hoje. O efeito sanfona, as causas e as soluções que eu vou apresentar aqui para vocês para verdadeiramente te libertar. Bom, o efeito sanfona, ele tem muita ligação com os problemas eternos que percorrem a nossa vida. Uma hora ganha, uma hora perde peso. Mas o que você tem feito para cuidar do seu emagrecimento? Você tem usado medicamentos? Você tem feito dietas restritivas? Tem usado exercícios exageradamente, colocado seu corpo em situações de estresse na atividade física, inibindo o seu sono, comendo mal, fazendo essas dietas restritivas, você também vai aumentar esse estresse, combinado? Por isso que para ter um resultado e não ter efeito sanfona, você precisa diminuir o seu estresse metabólico. Eu vou explicar como isso funciona. Olha só, os medicamentos antipsicóticos, atípicos, que as pessoas costumam usar, também tem relação com o ganho de peso. Olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos de ganho de peso moderado, leve e quase desprezível, mas como assim quase desprezível? Todos eles estão influenciando nesse peso. Então, a primeira coisa aqui que eu quero trazer é aonde que você está, o que que você está fazendo todos os dias? Você usa algum remédio, algum medicamento para ansiedade? Você tem procurado algumas soluções medicamentosas? Essas soluções geralmente vão alterar seu peso para mais ou para menos e você vai ter efeito rebote. Se você já usou medicamento, você sabe do que eu estou falando. E olha só, os alimentos consumidos pelos povos ancestrais continham pelo menos 4 vezes mais minerais e vitaminas hidrossolúveis e 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis do que na dieta comum de alimentos processados norte-americanos. Isso aqui é um estudo. Então, o que eu trago para vocês aqui são notícias importantes, notícias e estudos importantes de alta relevância. Preste atenção, se o seu corpo está deficiente de vitamina e nutriente, ele vai buscar, você vai querer comer mais, você vai ganhar peso novamente. Por isso que uma dieta restritiva não funciona. E olha só como era antigamente. As pessoas iam caçar e hoje as pessoas estão cada vez mais obesas porque estão mais paradas. Quer dizer que eu preciso fazer atividade física em excesso? Vamos ver isso até o final. Olha só, as dietas restritivas, então, é muito importante que você perceba que o momento que você fica sem água, você está desidratando o seu corpo. E, obviamente, você vai perder peso. A desidratação perde peso também. A restrição energética que você que você tem todos os dias, né, que você está tentando emagrecer, faz seu organismo desacelerar, dificultando a manutenção desse peso. Então, automaticamente isso vai acontecendo uma alteração hormonal, fazendo seu organismo perder a sensibilidade de fome e saciedade, porque os seus hormônios regulam sua fome e saciedade e fazem seu corpo armazenar quando você volta a comer.
Alterações psicológicas de uma dieta restritiva também não é interessante, porque essas alterações vão todos os dias influenciar é, na sua restrição. Então, você está em restrição, ao mesmo tempo você fica mais estressado, você tem tendência a compensar isso em algum momento. Em algum momento de estresse, principalmente. E depois desse momento que você fica em dietas restritivas, o seu organismo começa a catabolizar, ou seja, diminuir o metabolismo basal e perder proteína para sustentar o metabolismo, o que acaba prejudicando sua parte muscular, tá? Então, quando a gente está falando de dietas restritivas, a gente também está avaliando deficiências nutricionais de vitaminas, que faz seu corpo fazer o quê? Ir lá comer mais depois. A tua redução da energia e fadiga é visível, você fica mais cansado ao longo do dia. Então, a falta dessas calorias, de nutrientes essenciais, vão levar à redução dessa energia. Vai te aumentar a fadiga, vai diminuir até a tua concentração, se você é uma pessoa que talvez estude, precisa se concentrar no trabalho e tudo mais. O negócio é que conforme você faz uma dieta restritiva, você também compromete até o seu sistema imunológico. E muitas pessoas comprovam isso quando ficam doentes a partir do momento que começam a fazer dieta. Você já deve ter se identificado em alguns dos casos que eu falei aqui, mas todos esses impactos estão fazendo com que você tenha um efeito sanfona de ganhar e emagrecer. Você tenta fazer uma dieta restritiva e começa a ter um monte de consequências, o que não vai te contribuir a longo prazo e, obviamente, uma hora você vai ganhar peso. Bom, aqui eu estou falando dos mitos sobre o emagrecimento verdadeiro. E quando a gente fala disso, a gente fala de contagem de caloria. Olha só, as fontes de energia, carboidratos, gorduras, proteínas, são importantes, elas têm que ser balanceadas. Por exemplo, aqui a gente tem aqui é, a, a, a energia do alimento, que é a quilocaloria, e os nossos sistemas para quebrar a contagem dessas calorias em diferentes tipos de partículas, né? De carboidratos, gorduras e proteínas. Então, uma grama de carboidrato, por exemplo, corresponde a 4 calorias. Uma grama de proteína, 4 calorias. Uma grama de gordura, 9 calorias. Então, se você tem consumido mais gorduras, obviamente você vai ganhar mais peso. Mas que tipo de gordura é essa? Será que é qualquer tipo de gordura? Afinal de contas, no meio da carne a gente tem gordura. E se esse é o maior problema, ou não, ou é aquela gordura que você está imergindo o alimento para fazer uma fritura? Essa é a gordura mais prejudicial e não essa contagem de calorias que as pessoas são acostumadas a fazer. Por isso que a contagem de calorias não vai te levar ao sucesso, e sim o tipo do alimento que você está consumindo. É interessante você perceber e entender isso aqui, ó. O que que acontece quando a sua ingestão supera o seu gasto energético? Ou seja, a quantidade de coisas que você comeu, a quantidade de calorias que você comeu no dia e como que é armazenado para criar essa obesidade, tá? Então, nessa figura representa os açúcares e lipídios que ficam estocados na forma de gordura neutra, os triglicerídeos, aumentando a massa do tecido adiposo branco e aumentando também todas as doenças, olha só, doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, câncer, inflamação crônica e o depósito de gordura. Então, o aumento de gordura, a obesidade, ela não vem isoladamente, ela vem também com as doenças. E esse é o grande problema do seu efeito sanfona e o que você não tem percebido ainda. Olha só, a dieta muito baixa em caloria aumenta a fome, constipação, cefaleia, fadiga, intolerância ao frio e à letargia, que é a alteração do hormônio T3, a tontura postural, né, que é a alteração das glândulas que produzem a glândula adrenal, que faz o equilíbrio também do seu organismo, a perda de cabelos transitórios, que também tem a ver com o seu metabolismo, principalmente da tireoide. Então, uma dieta de baixa caloria não é tão benéfica assim. A gente precisa ter isso em equilíbrio. Em uma visão simplista, isso aqui eu coloquei um estudo para você entender. O ganho de peso, em última análise, a obesidade, resulta em um balanço energético positivo a longo prazo, mas a patogênese da obesidade provou ser mais complexa que isso. Então,
Aumentar o consumo de calorias todos os dias, é claro que vai te levar à obesidade, porém não tem a ver só com a caloria, tem a ver com a qualidade alimentar, porque essas doenças elas estão conectadas com todo esse sistema de obesidade. Existe uma interação entre os fatores genéticos, ambientais, psicossociais que mediam a ingestão dos alimentos e o gasto de energia. E é por isso que aqui nessas 3 aulas nós vamos falar na última aula sobre a genética e a importância de modular essa genética. Informação nunca vista antes aqui na internet, disponível para vocês. É aqui onde entra o meu compromisso de te ajudar a sair desse efeito sanfona de uma vez por todas e se tornar magra para sempre. Olha só, o balanço energético é mais ou menos essa figura aqui. Então, as pessoas estão preocupadas só com o que elas estão vendo, que é a ponta do iceberg. Esse é o balanço energético. Mas por baixo de tudo isso, o que nós temos? Nós temos polimorfismos, toxinas ambientais, programação metabólica, disrupção no ritmo circadiano, alterações no trato gastrointestinal, disfunções nos eixos hormonais, resistência insulínica, dano mitocondrial, desnutrição funcional, transtornos comportamentais e a vitimização que está envolvida com tudo isso. Então, não só aspectos físicos, como que as pessoas veem isso, mas toda a base que vai ser alterada com essa obesidade também. E essa obesidade, obviamente, foi alterada e foi estimulada por todos esses danos. Então, é aqui onde que a gente entra com a verdadeira tratamento, o verdadeiro tratamento de tudo isso. O grande problema é que o corpo ele precisa de nutriente, então ele pede para você se alimentar mais. O resultado, você vai em busca dos alimentos e o corpo armazena, porque ele não quer ficar em desnutrição, ele não quer ficar em controle total, em restrição calórica por muito tempo. E aqui, ó, eu trago para vocês um estudo de uma dieta restritiva versus uma dieta com restrição de carboidratos. Veja a diferença. E, ó, 115 mulheres com história familiar de câncer de mama, divididos em 3 grupos. 25 de restrição energética total, em 3 meses de emagrecimento e 1 mês de manutenção. O grupo 1, 2 dias por semana, 600 calorias. O grupo 2, 25 de restrição energética diária. E o grupo 3, igual ao grupo 1, mas com grupos de alimentos de proteínas e gorduras livres. Ou seja, mudou a constituição. Então, mesma quantidade de calorias, mas mudou a constituição. Grupos com restrição energética intermitente, com restrição de carboidratos, tiveram redução de gordura corporal maior do que a restrição energética diária. Então, aquele grupo aqui, ó, que fez a mesma quantidade de calorias, só que restringiu carboidratos, que é o grupo 3, teve mais resultado do que aquele grupo 1, que consumiu 600 calorias apenas de carboidratos. Olha só, diminuição de 3,7 quilos nos 2 grupos intermitentes e a diminuição de 2 quilos no grupo de restrição diária. Então, o grupo 2 e 3 tiveram mais resultados do que o grupo 1. Então, diminuir a tua contagem de calorias não é resposta a longo prazo. Viu por quê? Que é importante você entender sobre essa nutrição que tem revolucionado muito e tem trazido saúde verdadeiramente eterna, né? A gente está falando de emagrecimento no final do ano, a gente está falando de emagrecimento para sempre. Olha só, dietas restritas pode ser causada pela escolha de métodos de perca de peso rápidos e não sustentáveis. O que eu acabei de falar para você. Então, se você está pensando em ter emagrecimento para sempre, você precisa entender também que essas dietas elas não servem para longo prazo. Você precisa entender que é a longo prazo que vai funcionar o seu emagrecimento verdadeiro. E esse emagrecimento ele é até mais bonito, você se sente mais bonita, diferente daquela pessoa que emagrece muito de uma hora para outra e fica com aquele aspecto doente. Essa pessoa provavelmente ela vai ter reganho de peso. E você que vai emagrecer saudável, você vai manter o seu peso a longo prazo. Aqui, ó, mais um estudo então.
Pacientes obesos possuem mais síndrome metabólica, 3,5 vezes mais chance de se tornarem hipertensos, mais doenças cardiovasculares, como a cardiomiopatia, com hipertrofia ventricular, disfunção diastólica, fibrilação arterial e mais risco de infarto agudo do miocárdio, além de possuírem um risco de mortalidade 18 vezes maior que a população em geral e terem a sua expectativa reduzida de 5 a 20 anos em obesos mórbidos. Além disso, aumenta o risco de uma série de outras doenças como apneia obstrutiva do sono, doença renal crônica, doença hepática gordurosa, não alcoólica, infertilidade, doença de refluxo gastroesofágico, depressão e vários tipos de câncer. Então, a obesidade, ela está conectada com todo esse sistema, te levando para a doença todos os dias. E se você não fizer algo para melhorar isso, a doença vai chegar mais cedo. É comprovado isso. Olha, esse estudo é de 2017. Então, existe comprovação disso. E isso aqui é atualizadíssimo, né? Se a gente pegar os estudos antigos, a gente também vai ver que também falam isso, mas eu quis trazer para vocês aqui um estudo atual, só para vocês verem o quanto o problema da saúde está relacionado simplesmente à alimentação. Bom, e veja essa diferença aqui, indivíduos com o mesmo peso, mas total diferença nas constituições. A massa gorda aqui, ó, e a massa magra, mesmo peso. Imagina que esse indivíduo aqui tem mais ou menos 110 quilos. Veja a diferença. Qual que é o seu caso aqui? É um dos casos que eu falei anteriormente, já tem alguma doença instalada ou você se sente como esse cara aqui do lado esquerdo? E agora eu gostaria de trazer uma informação maravilhosa aqui para vocês, que muitos já devem ter se perguntado. Será que jejum funciona? Por que algumas pessoas preferem não tomar o café da manhã? Que é um período importante para fazer detox, tá? Esse período de restrição, ele é importante? Como que faz a quebra de jejum? Quanto tempo eu devo fazer essa restrição? O corpo precisa estar adaptado? Ou se eu fizer isso todos os dias, eu vou me adaptar e isso vai ser bom ou ruim para mim? E existe um período de compensação? Uma hora você faz jejum, outra hora você acaba compensando e tem uma compulsão alimentar? Ó, fica ligadinho, porque eu vou falar mais sobre jejum amanhã e você não pode perder essa aula, tá? Atividade física também é um assunto muito interessante. Que para queimar 1 quilo de gordura, anota isso aqui, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Para queimar 1 quilo de gordura é necessário aproximadamente queimar 7.700 calorias. Ou seja, você tem que caminhar 1 hora por dia na esteira, 6 quilômetros por hora em média, para queimar 300 calorias. Ou seja, você precisa caminhar 1 hora por 25 dias para perder 1 quilo. Se é isso que você vem fazendo há meses, talvez você já tenha perdido alguma coisa significante no seu corpo, perdido gordura significativamente, mas seria muito mais fácil se você fizesse uma alimentação equilibrada e perdesse de verdade esse peso muito mais rápido do que a atividade física. E eu vou explicar qual atividade física que pode contribuir para você como um hormônio funcionante, porque o hormônio que a atividade física produz é muito mais interessante do que caminhar na esteira por 25 dias para você perder 1 quilo. Combinado? Amanhã eu vou contar os 3 segredos que travam o seu emagrecimento e você precisa saber disso para sair desse limbo que você está hoje. Ó, dica importantíssima, tá? Fixa o grupo lá do Whats para você receber todos os avisos, para você não ficar de fora, para você não perder, tá? E você vai ter resultados se você fizer esse programa aqui dos 3 dias da libertação. E aqui vai começar a abrir um novo leque para o verdadeiro emagrecimento. A terceira aula, gente, está incrível. É uma melhor que a outra. Eu espero você amanhã, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá para mim no particular, porque o grupo está fechado por enquanto, mas no particular eu estou ajudando vocês. Combinado? Até amanhã, então. Um beijo e até logo, pessoal!